No coração da América do Sul, uma faixa de terra rica e fértil, banhada pelo Rio da Prata e pelo Oceano Atlântico, seria palco de disputas acirradas e daria origem a uma nova nação. Esta é a história da Cisplatina, território que hoje conhecemos como Uruguai. Uma terra cobiçada por portugueses e espanhóis que lutaram por seu controle durante séculos. A Cisplatina, nome que significa deste lado do Rio da Prata, testemunhou a ambição colonial e a resistência local. Desde o século XVI, a região já despertava o interesse dos europeus. Sua posição estratégica era vital para o comércio e a navegação, como um pedágio na entrada de um grande mercado. Portugueses e espanhóis, movidos pelo desejo de expandir seus domínios coloniais, traçaram um caminho de conflitos que marcaria a história da região. A disputa pela Cisplatina, inicialmente um embate entre duas potências europeias, logo se tornaria uma luta pela autodeterminação de um povo. A formação do território cisplatino foi um processo gradual, moldado por acordos e desavenças entre as coroas ibéricas, como um tango entre dois dançarinos desconfiados. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, mas a linha demarcatória era imprecisa e gerava disputas, como uma corda bamba em dia de vento. A descoberta de ouro no Brasil, no século XVII, intensificou a presença portuguesa na região platina. A fundação de Colônia do Sacramento, em 1680, por Portugal, acirrou as tensões, dando início a um longo período de conflitos armados e negociações diplomáticas. A história da Cisplatina é, portanto, uma história de encontros e desencontros, de lutas e acordos. É a história da formação de um povo que, forjado na adversidade, soube construir sua própria identidade, como um churrasco que junta diferentes ingredientes em torno do fogo e trilhar o caminho da independência. Portugal, império em expansão no século XVI, voltava seus olhos para o Novo Mundo, buscando riquezas e novas terras, como um garimpeiro em busca de ouro. A descoberta do Brasil em 1500 marcou o início da colonização portuguesa na América do Sul. No entanto, a sombra da Espanha, detentora de vastos territórios na região, pairava sobre as ambições lusitanas, como um urubu à espreita. O Tratado de Tordesilhas, embora definisse áreas de influência, não impedia as incursões e disputas territoriais, como um jogo de futebol, onde as regras nem sempre são respeitadas. A região do Rio da Prata, com suas terras férteis e posição estratégica, atraía a atenção dos portugueses, como um bom churrasco atrai os gaúchos. A fundação de Buenos Aires, em 1536, pelos espanhóis, acendeu um sinal de alerta para Portugal. A presença espanhola na foz do Rio da Prata representava uma ameaça à navegação e ao comércio português na região, como um nó na garganta. Era preciso garantir o controle da margem oriental do rio para proteger seus interesses, como um jogador de truco que protege suas cartas. A busca por ouro no Brasil, no século XVII, impulsionou a presença portuguesa na região platina. Bandeirantes paulistas, em suas expedições em busca de riquezas minerais, adentravam o território cisplatino, desafiando a soberania espanhola, como formigas em busca de açúcar. A descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais intensificou o fluxo de pessoas e mercadorias pelo Rio da Prata, tornando a região vital para a economia portuguesa. A disputa pela Cisplatina se intensificava, colocando frente a frente os dois impérios ibéricos, como dois galos em uma rinha. A posse da terra, antes um acordo distante em um tratado, se tornava uma questão estratégica e econômica crucial para Portugal, como a farinha de mandioca no café da manhã. A sombra da Espanha, antes distante, se tornava cada vez mais presente, desafiando as ambições portuguesas na América do Sul. O século XVIII marcou intensas disputas pela posse da Cisplatina, como um jogo de xadrez entre dois grandes mestres.
Portugal fundou a Colônia do Sacramento em 1680, em frente a Buenos Aires, como um peão avançado no tabuleiro. A resposta espanhola foi imediata, iniciando um ciclo de conflitos que duraria décadas. A Colônia do Sacramento tornou-se alvo constante de ataques e cercos espanhóis. Em 1750, o Tratado de Madrid reconhecia a posse da Colônia do Sacramento por Portugal, em troca da região dos 7 povos das missões à Espanha. A paz, porém, seria efêmera. A recusa de líderes missioneiros em abandonar seus povoados desencadeou a Guerra Guaranítica, evidenciando a complexidade da disputa. O Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, devolveu a Colônia do Sacramento à Espanha. A disputa pela Cisplatina estava longe de terminar. A instabilidade política na Europa e a insatisfação com o domínio colonial espanhol criaram um novo cenário na região platina. A Cisplatina, palco de um século de conflitos, se preparava para um novo capítulo em sua história. As disputas entre Portugal e Espanha abriram caminho para o surgimento de um novo ator, o próprio povo cisplatino, que ansiava por liberdade e autodeterminação. A Cisplatina brasileira, uma nova realidade. O início do século XIX trouxe mudanças profundas para a América Portuguesa, como uma virada de mesa no jogo político. A fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808, impulsionada pela invasão de Portugal por Napoleão, inaugurou um novo período na história brasileira, como a abertura de um novo capítulo em um livro. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, ganhando igualdade com Portugal, como um filho que finalmente se torna independente. A instabilidade política na região do Prata, com a Revolução de Maio de 1810 em Buenos Aires e a posterior declaração de independência das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1816, criou uma oportunidade para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como uma brecha na defesa de um time de futebol. Em 1817, sob o pretexto de conter a expansão de José Artigas, líder revolucionário que defendia a independência da Banda Oriental, tropas portuguesas invadiram a Cisplatina, como quem entra em uma loja de doces. Após anos de conflitos, em 1821, a Cisplatina foi anexada ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves como província cisplatina, como um novo ingrediente em um caldeirão em ebulição. No entanto, a anexação não foi bem recebida pela população local. O sentimento de pertencimento à região platina e a rejeição ao domínio português cresciam entre os cisplatinos, como um pé de feijão que insiste em crescer em direção ao sol. A independência do Brasil em 1822 adicionou um novo elemento à complexa situação da Cisplatina. A província, agora ligada ao Império Brasileiro, via-se cada vez mais distante de suas raízes culturais e políticas, como um barco à deriva. A anexação ao Brasil, que deveria trazer estabilidade à região, acabou intensificando as tensões e preparando o terreno para um novo conflito, a Guerra da Cisplatina, como uma panela de pressão prestes a explodir. O grito da revolta. Os 33 orientais. A chama da independência, acesa na América Espanhola, não demorou a chegar à província cisplatina, como o cheiro de café fresco se espalhando pela casa. A insatisfação com o domínio brasileiro e o desejo de liberdade se espalhavam entre a população local, como o chimarrão que circulava pelos campos. Em 1825, um grupo de 33 homens, liderados por Juan Antônio Lavaleja e Manuel Oribe, cruzou o Rio da Prata, vindos de Buenos Aires, para libertar a Cisplatina do domínio brasileiro, como heróis saídos de um conto popular. Esses homens, conhecidos como os 33 Orientais, representavam diferentes setores da sociedade cisplatina, unidos pelo ideal de independência, como um caldeirão que mistura diferentes sabores. O desembarque dos 33 Orientais em 19 de abril de 1825 marcou o início da Guerra da Cisplatina,
como um trovão que anuncia a tempestade. Aclamados como heróis pela população local, os revolucionários iniciaram uma campanha militar contra as tropas brasileiras, como um grito de independência ecoando pelos pampas. O apoio popular à causa da independência foi crucial para o sucesso inicial dos revolucionários, como o vento que impulsiona as velas de um barco. As Províncias Unidas do Rio da Prata, interessadas em enfraquecer o Império Brasileiro e garantir o controle da estratégica região platina, ofereceram apoio aos independentistas cisplatinos, como um abraço amigo em tempos difíceis. O grito de independência ecoou por toda a Cisplatina, mobilizando a população para a luta, como um chamado à união em torno de um ideal. A figura dos 33 orientais se tornou um símbolo de resistência e patriotismo, inspirando gerações futuras como a chama que nunca se apaga. A Guerra da Cisplatina, que começou como um movimento local, ganhou dimensões internacionais, desafiando o poderio militar brasileiro e redefinindo o mapa geopolítico da América do Sul.